Presidente, boa tarde aos demais parlamentares aqui presentes, boa tarde aos nossos estudantes que estão aqui conosco, sejam bem-vindos, boa tarde ao pessoal aqui da galeria e a você que nos assiste aí no YouTube e na TV Câmara. A deputada Paula falou em Dia da Verdade. Hoje é um dia comumente conhecido como Dia da Mentira. Isso acabou se propagando, deputada Paula, e dia 1º de abril se tornou o Dia da Mentira. Aí abri o Twitter hoje e fui ver os assuntos mais comentados. E é muito legal, porque a população brasileira associa o Dia da Mentira ao Lula. O assunto mais comentado no Twitter era Lula Day. Será por quê? Será por quê? Porque é o maior mentiroso desse país. E ninguém tem dúvida disso. Mente no período eleitoral e mente também em período não eleitoral. As mentiras que ele conta não têm fim. Alguns, como eu, chamam-no de o pai da mentira. E o pai da mentira, infelizmente, tem alguns filhos por aí que contam mentiras sem cessar. Apontam o dedo para os outros e acusam os outros do que eles próprios são. Chamam os outros e apelidam os outros e taxam os outros de maneira pejorativa do que eles próprios são. Do outro lado, na política, há uma turma que defende a verdade. E eu gostaria de falar do maior líder político do Brasil, Jair Bolsonaro, cuja campanha foi fundamentada em um versículo bíblico. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bolsonaro foi alvo, talvez, das maiores mentiras perpetradas por aqueles que gostariam ou que querem destruir a sua reputação. Um monte de mentiras. O caso das joias, o caso da baleia, o caso da vacina e tantas outras mentiras, entre elas o caso do golpe, dessa suposta trama golpista. Mas a verdade é teimosa e a verdade aparece. E dia após dia nós temos visto a verdade aparecer. O TCU falou que as tão faladas joias, que o Bolsonaro tinha ficado com as joias que não eram dele. O TCU falou assim, são dele sim, senhor, presentes de caráter personalíssimo que o presidente da República pode ficar quando sai do cargo. Só que a decisão não era em relação ao Bolsonaro, era em relação ao Lula, porque o Lula tinha ficado com um monte de presente, 13 containers, sei lá quantos containers eram. Mas mentiroso como ele é, ele aponta o dedo para os outros e mede os outros com a sua própria régua. As joias podiam ficar com Bolsonaro. Imagina que a Polícia Federal se deu o trabalho de investigar cartão de vacinação. Cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro. E isso virou um inquérito, uma grande investigação. Resultado, arquivamento, novamente. Aliás, essa história toda de golpe começa com essa história do cartão de vacina aí. Toda essa investigação, a pesca probatória, começa no cartão de vacina. Arquivado. Os móveis que disseram que tinham sido roubados do Planalto, imagina, o Lula, hoje é Lula Day, Dia da Mentira. O Lula disse que o casal Bolsonaro tinha roubado os móveis. Os móveis também foram encontrados. Disseram também que o Bolsonaro, pasmem, só não é de rir porque é de chorar, que ele tinha importunado baleia. E ele respondeu criminalmente por ter importunado uma baleia. Investigação, inquérito, Polícia Federal, arquivado de igual modo. E mentira após mentira vão caindo sucessivamente no curso da história, porque a verdade sempre há de prevalecer. E ela é libertadora. A verdade é libertadora e a verdade atrai as pessoas. É por isso que o brasileiro é atraído pela pessoa e pela liderança de Bolsonaro. Bolsonaro continua e continuará sendo o maior líder político do Brasil, independentemente da perseguição que se faça contra ele. Talvez a última verdade a prevalecer seja essa da suposta trama golpista. A verdade está a caminho, a verdade está aparecendo todos os dias e eu tenho certeza absoluta que dentro de pouco tempo, essas penas absurdas que estão sendo aplicadas contra brasileiros inocentes serão revistas.
uma após a outra, e a verdade e a justiça prevalecerão. No final de tudo, mais uma vez, Bolsonaro será inocentado, mas será inocentado não como seu maior adversário político, o mentiroso Lula, que foi descondenado apesar dos crimes que cometeu. Bolsonaro será absolvido porque não cometeu crime. A verdade há de sempre prevalecer. Um tempo novo vem para o Brasil. Os ventos sobre o Brasil estão mudando. Hoje, os ventos que sopram no Brasil são de esperança, verdade e liberdade. E no próximo domingo, dia 6 de abril, todos os brasileiros estarão reunidos, grande parte deles em São Paulo, mas no Brasil inteiro, reunidos pela anistia dos presos políticos e inocentes que estão presos sem terem cometido crime. Dia 6 de abril vai ser mais um marco na luta pela anistia. Obrigado, presidente.